Carol, Nicole, Luci, sejam bem-vindos, bem-vindos. Vamos pedir mais uma vez licença à ancestralidade, né, para poder dar continuidade a esse estudo, que é um estudo denso, importante para nós, e as pessoas, né, estejam aí. Não sei quem trouxe algumas anotações, algumas contribuições, a gente tem pensado na seguinte dinâmica. Eu trago um pouco da minha leitura, a gente conversa um pouco sobre o que eu trago da leitura, né? Quem leu e quiser trazer algumas contribuições pode fazer a mesma coisa também. A gente tem tempo para isso também. Quem quiser fazer alguma observação enquanto eu vou falando também, fica à vontade, né? A gente no terreiro, quando a gente precisa pedir licença, a gente pede agô, né? Então, se alguém quiser pedir agô, é só pedir um agô e a gente, né, libera a fala aí para que vocês contribuam, né? Esse processo de estudo, ele é um processo que precisa ser conjunto, comunitário, e a gente tem tido participações muito bacanas, né? No encontro passado, a gente teve bastante gente que comentou, né, que participou, que quis dar suas contribuições, né? Fiquem sempre à vontade, o Vitor está sempre aí também comentando, é importante que a gente faça essa troca, né? Porque a gente não vai fazer um estudo linear ali, né, não existe hierarquia, que ninguém sabe mais que ninguém, nós estamos estudando junto. Né? É importante que todo mundo tenha suas percepções e suas contribuições, mesmo quem não teve tempo de fazer uma leitura prévia. Beleza? Estamos aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos dar continuidade então, né? Beleza. Vamos lá. Hoje a gente ficou de ver outros dois pontos do capítulo 1, né? E a gente começa a ver uma coisa muito importante que é o novo modo dominante. O novo modo dominante. A gente passou ali, para quem não viu ainda, se puder dar uma recapitulada nas coisas que a gente viu antes, né, que nos trouxeram até aqui. A gente fala dos processos cognitivos, né, dos processos cognitivos para que se estabelecesse o tamauaso, esse pensamento cultural europeu. Né? E aí a gente vê a importância desde já, e a Marimbani já nos pontos anteriores vai falar sobre isso, a importância, né, que tem Platão para esse processo de mudança dos processos cognitivos do pensamento europeu. Né? E aí ela já começa a falar sobre isso no ponto anterior e a gente vai dar continuidade aqui. Né, que ela vai trazer um muito importante que é a questão do letramento, né? Questão do letramento. Como que a cultura do letramento, né, ela é imposta a partir do tamauaso europeu como um processo já da dualidade, da hierarquia, da superioridade, né? Então, assim, ela vai falar aqui que o nascimento do arcaico tamauaso, ou seja, do pensamento cultural europeu, foi acompanhado e apoiado pela introdução do modo letrado como um modo dominante, né? Como um modo dominante e supervalorizado numa cultura. Né? A gente sabe que as culturas ancestrais africanas, assim como as culturas ancestrais aqui, incas, maias, né? Aqui dos povos originários dessa terra, a gente sabe que essas culturas elas tinham o alto valor da oralidade, né? E o que é que isso, o que isso me traz enquanto diferença, né? De projeto de sociedade. Qual que é a diferença de uma sociedade que opera no modo do letramento, né, como algo superior ao modo da oralidade? Qual que é esse grande abismo que existe entre esses dois modos de pensamento? Alguém teria alguma ideia para falar sobre isso? Podem falar o que vocês... Fala aí, Vitor. Eu acho que a oralidade implica que você tem outras pessoas
presente, né, para ouvir o que você fala. Então, a escrita possibilita o individualismo, né? A individualidade, você em um texto e sem um diálogo imediato com uma outra pessoa. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Eu vou tirar o caráter comunitário, né, da linguagem, da, do repassar as memórias, do repassar os conhecimentos, o próprio processo de construção, né, de conhecimento e o processo de, né, vou chamar de democratização desse conhecimento, né? Esse processo, né, que a gente vê, por exemplo, nas culturas em que tinham os griots, né? Eram as dinastias daquelas pessoas que nasciam para se preparar para guardar a memória da sua comunidade, do seu povo, e que ia repassar aquilo ali, né, em conjunto. Esse caráter comunitário, quando a gente coloca a escrita, né, num caráter de superioridade, essa coisa comunitária ela se perde de fato, né? O Vitor fez uma observação muito importante. Ela se perde, né? Porque eu vou fazer um investimento usar o conhecimento, né? Eu vou eu vou ler para mim, né? Eu vou ler para mim e eu vou escrever também no processo, né, muito individual ali. Então esse caráter comunitário, sim, ele se perde, né? E outra coisa que se perde também é o valor do simbólico, né? Do que a gente viu antes. Os povos ancestrais, por exemplo, Kemet tinham a sua escrita, né? Que são hieroglíficos, né? É, não eram não eram meramente concretos. Veja bem, a coisa do simbólico, do que eles entendem dos hieroglifos, né? Eles entendem que o hieroglifo ele é uma tradução de uma escrita, né? Ele é a tradução de uma escrita, mas ele não é apenas isso. Não existe uma utilidade com esse modo de escrita. Escrita que a gente sempre vai relembrar esse aspecto da cosmologia ancestral, ela é uma escrita cósmica, né? E não uma escrita unidimensional da linearidade dessa escrita que a gente está acostumado, né? Essa escrita que a gente está acostumado, as palavras elas vão se reduzir a símbolos e conceitos universais, né? E elas têm apenas uma relação com o concreto, né? E elas servem para ser, é uma linguagem que serve para ter uma relação, ela tem uma relação utilitária, né, com a gente. Essa linguagem a gente tem uma relação utilitária com ela, né? A gente vai se utilizar dela para expressar o mundo concreto, né, que a gente compreende, né? E a escrita dos hieroglifos, ela era uma escrita não era uma escrita como qualquer outra, né? Ela era uma escrita cósmica, era uma escrita que tinha a ver com a questão do simbólico, o valor do simbólico, né? A gente relembra essa coisa do valor do simbólico. Deixa eu ver aqui o que a Marimba diz pra gente. Ela vai dizer, né, que essa escrita contém um simbolismo transformacional que incorpora concepções africanas, né, e ela fala de concepções cósmicas. A gente vai sempre repetir esse aspecto cósmico, e quem ainda, né, não entendeu o que significa isso, pode perguntar. A gente pode conversar sobre isso, né? Porque a gente falar de ciência e falar de relações cósmicas, né, que as pessoas tinham, né, que não era visão de mundo, era cosmovisão, a gente já falou sobre essas coisas, né? E que não era só da visão também, a gente também já falou, né? Então, essa relação é uma relação que vai ser sempre lembrada. E com as escritas não era diferente, as escritas estavam ali, elas sempre estavam ali, os modos de operantes, né, de escrita estavam presentes, mas não existia boa tarde, Patrícia, boa tarde.
mas não existia, né, uma relação de hierarquia, né, da escrita para com a oralidade, que esse é o ponto, né? Não existia essa relação de superioridade da escrita para com a oralidade. Ela vai dizer que a escrita do hieroglifo é uma indicação de natureza da... Não, aqui, ó, desculpa, da Google. Aí ela fala aqui, ó, que na Europa, né, na Europa que estava nascendo ali, o processo do letramento, ele vinha com uma força ideológica. Né? Isso é importante da gente entender também. De acordo com a epistemologia platônica, temos de alcançar a objetividade a fim de conhecer e de que, em seus termos, né, no termo de Platão, seja conseguido que seja conseguido fazendo com que a nossa razão domine as nossas emoções. Nós ganhamos o controle sobre o que queremos saber, portanto, criando um objeto de conhecimento. Né? Então, ela já fala aqui dessa relação de controle também, que o Vitor fala do aspecto comunitário que se perde. E aí a gente relembra também que, além do aspecto comunitário, o aspecto do simbólico também é perdido. E para além do aspecto comunitário e do simbólico, é estabelecida ali uma relação de controle. Né? Nós ganhamos o controle sobre o que queremos saber. O modo de comunicação preservada, que tinha caracterizado a maioria das culturas e que prevaleceria na Grécia séculos depois de Platão, era o poético, o oral, e até certo ponto, isso é o modo simbólico. Embora a cultura grega não fosse tão bem desenvolvida a esse respeito, tomando emprestado de outras culturas os conceitos ali que eram considerados religiosos, sagrados. Esse modo se baseava na identificação do conhecedor com o conhecido, nos poderes de memorização e na familiaridade do ouvinte participante com o assunto. Né? O ouvinte ele não é simplesmente um depósito de conhecimento, né? Em que uma tábula rasa, ele é um participante, né? Ele é um participante no processo ali do conhecimento. Gente, se vocês quiserem fazer comentários, por favor, vão nos ajudando aqui, vamos pensando junto. E aí, como é que se cria essa relação de poder, né? Essa pessoa pré-platônica, não letrada, né? Ela é colocada o tempo todo, né? As culturas, inclusive, que seriam as culturas né, pré-letradas, a gente vê a própria história a história ocidental, ela vai considerar que existe uma história antes e depois da escrita, né? Ou seja, eu vou delimitar na minha linearidade qual vai ser o ponto de partida dessa história, né? E o que vem antes dessa história escrita é uma história, né, que não vai ser contada porque ela não pode ser contada, né? Então aí eles delimitam, inclusive, até que ponto a história vai ser contada e não vai ser contada. Então a escrita ela delimita isso também, essa linearidade, né? Então a pessoa que não era letrada, né? Ela tem as culturas que não eram letradas, não vamos falar em pessoas, não vamos pessoalizar, mas as culturas, as civilizações que não tinham esse caráter do letramento como algo superior, né? Que tinham mais a questão da oralidade, eram culturas que iam ser consideradas culturas inferiores, né? Que estavam mais ligadas ao aspecto emocional, ao aspecto da espiritualidade, né? E, portanto, né, da metafísica, e, portanto, eram consideradas culturas primitivas. Né? Então, a gente cresce, a gente se estrutura com essa ideia de que essas culturas são primitivas justamente por não participarem desse processo
de letramento da mesma forma como propõe a cultura, né, platônica ali, né, quando vem a visão de mundo platônica que coloca, né, a escrita como algo mais importante, né, superior. O que é que vocês acham? Lucy, quer falar alguma coisa? O que é que vocês acham disso? Eu acho bastante interessante. Dá pra me ouvir? Uhum. Dá Então, sim, estamos ouvindo. eu acho bastante interessante como ela coloca que a origem de tudo isso é em Platão, né? Sim. Porque mesmo com trabalhos filosóficos anteriores a Platão, a solidificação da ideia de um filósofo que interpreta o mundo e descobre verdade dele começa em volta de como Platão coloca organiza as coisas, né? Uhum. Eu acho que ele acaba virando referência disso tudo, desse processo todo, do que eventualmente vai ser o iluminismo, que resgata, né, e reforça esses conceitos e transforma a modernidade Uhum. e cria a colonialidade, né, mesmo Uhum. com mais muito porque ele virou referência por ser um do que sobrou, né? É, poucos que sobraram, né? Dos textos que sobraram daquela época. Tem muita escrita filosófica da época da Antiguidade Clássica que não se conhece. Então, Uhum. é importante pensar também que não vem só de Platão, né? Talvez essa cultura de escrita e de querer elevar a racionalidade seja uma coisa que tenha sido construída na comunidade grega no geral, né? Enfim, tava pensando nisso. É, sim, um ponto histórico importante nesse processo, Lu, é que essas coisas vão ser resgatadas no iluminismo, né? O iluminismo vai repreender ali desses valores, né? Que é um pouco do que a gente faz hoje. Veja bem, quando hoje nós vamos, né, nós afrodiaspóricos, vamos olhar para as nossas epistemologias ancestrais, para pensar alguma outra coisa, né? É um pouco do que se fazia no Iluminismo, no Renascimento, né? Que era olhar para o berço civilizacional grego o que ele fornece, né? E aí, nesse processo histórico, a evidência, essa coisa de evidenciar o pensamento platônico, né? É justamente pelo que foi repreendido durante o Iluminismo. Claro que, assim, a, da mesma forma que a gente não tem narrativas, uma narrativa só sobre a história, sobre os processos históricos, sobre as construções epistemológicas e projetos de sociedade, organizações sociais, a gente também, né, tem várias narrativas em relação a isso, mas a gente pode observar no processo histórico que o iluminismo vai fazer esse resgate, né? Que a gente não está saindo daqui, né, numa lógica linear de tempo de que essas coisas já vieram muito bem estabelecidas desde a Grécia Antiga. Essas coisas estiveram um pouco deixadas de lado durante um tempo, né, na história, mesmo que a semente, a asila estivesse sempre ali, né, a Grécia, né, o berço judaico-cristão e etc. estivesse ali, né, mas apesar disso, essas coisas tiveram um momento histórico que foram repreendidas, né? Que foram. Percebe isso? Um pouco sim. Uhum. Tô compreendendo. Teve um momento histórico ali que essas coisas foram repreendidas. E aí, nesse processo, né, nesse processo de repreender desses conhecimentos, resgatar esses conhecimentos, né, gregos, etc., a gente tem uma alta evidência ali no que Platão vai propor em termos de projetos de sociedade. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quem quer falar ainda alguma coisa sobre isso, Lúcia? O que você acha? Eu sou estudante da graduação, né? Eu não tenho muito para falar, a não ser, tipo, a minha experiência na universidade em si, né? Tipo, é muito louco
o começo, pelo menos, no primeiro semestre ali, que todo mundo que entra na filosofia compreende que há um nível de profundidade e de pluriversalidade dos pensamentos, né? E que há conflitos, há disputas sobre o que é conhecimento, etc., o que é ética, pá, 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 pá. Mas se você chega na primeira aula de história da filosofia, é, você entra tipo num molde que ele coloca com um certo nível de certeza que o começo da filosofia é o é na Grécia, entendeu? Tipo, Uhum. quebra total o vínculo com o resto do mundo, assim. E isso é bem chocante, né? Porque Sim, entrando em contato com qualquer outro grupo de estudo, você entende que, ou um grupo de estudo como esse aqui, de Marimbani, você entende que as coisas não são assim, entendeu? Mas o molde que passa pra gente, ele é muito, muito visível, assim, ele é muito... tá acontecendo enquanto a gente tá aqui, entendeu? Enfim, era só isso que eu tava pensando mesmo. Eu não tô... eu sei. É verdade. É verdade. Está acontecendo enquanto a gente está aqui, perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que essa nossa diligência, esse nosso esforço em estar fazendo esse desmame, olhando para essas coisas, né? Ainda que assim, nesse momento de que a gente tem aqui para discutir em grupo, é muito bacana que as pessoas consigam fazer as leituras, né? Eu sempre digo que quem não fez a leitura não tem problema, vem para o grupo, porque ainda assim eu acho que tem elementos, inclusive depois para na hora que for ler também, né? Poder ler, então ler antes ou depois não faz diferença. Mas eu sugiro que leiam também, porque a gente faz discussões, é claro, no, às vezes deixando de aprofundar coisas que vão precisar ser aprofundadas na hora do nosso fazer acadêmico. A gente vai precisar dar uma, né, não dá para ficar somente ali na superficialidade das coisas. A gente precisa fazer um estudo aprofundado e rigoroso, né? E a Marimbani nos fornece todos esses ingredientes aí, e eu acho que não é importante, ou antes ou depois do nosso encontro, cada um no seu tempo, mas que não deixem de ver o que é a Marimbani traz. Ela traz bastante referência também, né? E bastante literatura comparada, então é importante a gente não deixar de fazer essa leitura, né? E aí ela fala que Platão vai estabelecer, né, a partir do que ele propõe, esse cenário, né, para que exista para que seja promovida uma autoimagem europeia no futuro, né? Ali a gente consegue identificar Zile em Platão de uma semente do que viria a ser uma autoimagem europeia. Qual é a imagem que o europeu tem hoje de si mesmo? Né? Qual é a imagem que o europeu tem hoje de si mesmo? Qual é, gente? Um de cada vez, viu? Visão de modernidade, né? Eles são modernos a, e os não europeus são povos primitivos ainda, né? Que precisava de sua intervenção para que fossem civilizados. E aí eu penso que o letramento entra junto com a civilização, né? O letramento permitiu que os europeus se considerassem, então, civilizados e justamente por isso, né, eles precisavam salvar, né, os outros grupos sociais, levando, então, a modernidade, né, que Sim. está justamente relacionado com tecnologias, né, a tecnologia da escrita, com outras tecnologias. Então, eu penso, né, que o letramento serviu justamente com esse propósito de dominação ideológica, né? Sim. E tanto que não só a língua, como a própria literatura foi utilizada, né? Para justamente como aliada da colonização, né? Para mostrar, olha, assim, pensando especificamente na literatura, né? Uhum. Então, a literatura serviu justamente para reforçar essa identidade do europeu que deveria ser seguida, né, por outros povos.
Perfeito. A colonização, né, é um fetiche, né? Ela tenta seduzir em termos, assim, ideologicamente, né? Quando a gente pensa nesses outros artifícios, eu me refiro assim a questões culturais, né? Artefatos culturais, mas é claro que isso foi uma maneira, né, de apagar a violência física também, né, que eles estavam cometendo. Então, a gente pode pensar no genocídio cultural e genocídio literal, né? Sim, Eu não sei se tem a ver com sim. isso que vocês estão falando, eu estou tentando aqui contribuir de alguma Sim, maneira. sim. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, Fernanda. A gente fala que o genocídio ele é justificado por duas coisas anteriores a eles, né? Que um é isso que você falou, que é o epistemicídio, né? Que é o epistemicídio, extermínio dos nossos conhecimentos, das nossas cosmologias, né? E do semiocídio ontológico, que é esse esvaziamento de humanidade, né, que nos é feito para que sejamos transformados em objetos, né? Então, isso antes justifica o genocídio, porque vai dizer qual que é a vida que não tem valor, né? Qual que é a vida que não importa. Então, fazer o resgate epistemológico é um resgate também contra genocida, né? É um, é, é um resgate contra o genocídio. Então, fazer isso que a gente está aqui fazendo hoje é um resgate também contra o E a Marimbani, ela vai dizer, né, exatamente que a autoimagem promovida, né, que o plano é usado como arcabouço para essa autoimagem, né? E aí, Lucia, é importante também entender que ninguém aqui está questionando, avaliando as intenções de Platão, né? Estão feitos de Platão. O que Platão percebia que foi usado como arcabouço para essa cultura, né? O que Platão via que era interessante em termos de controle e dominação, né? As intenções de Platão a gente nunca vai saber, né? Como e por quê, mas a gente faz uma análise do que foi feito de Platão também, né? E aí essa autoimagem é que o europeu, o ser europeu, ele se vê como um ser crítico, racional e no controle absoluto. E a sua missão é controlar e racionalizar o mundo. Isso é muito forte, né? Essa autoimagem dos europeus, e aí a gente fala dos europeus e também das pessoas que têm as heranças europeias genéticas, né, nacionalistas, culturais e etc. São pessoas que se veem como seres críticos, racionais e no controle absoluto. A missão é controlar e racionalizar o mundo. Então, quando a gente lembra disso, facilmente a gente vê aquela imagem das missões cristãs na África, né? Muito comuns na África, nas aldeias indígenas, a missão de racionalizar o mundo, né? A missão então isso é de uma arrogância, e a gente sempre fala da coisa da arrogância, do caráter do ego cultural europeu, né? Porque o ego cultural europeu ele tem certeza daquilo que ele está dizendo, ele não tem dúvidas em universalizar a sua experiência de mundo, né? Ele não tem dúvida. Tá um calor do caralho, né, Vitor? Tô vendo aqui, Vitor, se abanando. Tá quente demais, gente. Tá uns 40 graus aqui hoje. Terrível, Tá terrível. muito quente. Eu só não tô sem camisa em respeito a vocês. Senão vocês não vão conseguir prestar atenção com tamanha sensualidade. Tem mais uma coisa para falar, só uma coisa que me lembrei agora. Por favor, por favor.
Eu só, quando estava falando disso, da missão de racionalizar o mundo, né? Eu não vou esquecer nunca, no meu primeiro semestre também, numa aula de epistemologia, que o professor falou que o exercício filosófico era sobre se elevar ao patamar de Deus para, para analisar as coisas. Só isso que eu queria dizer. Do Deus que foi colonizado pelo europeu. Né? Porque a Marimbani vai dizer, né, que a primeira colonização foi da imagem de Deus. Porque Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem europeu é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, ele é Deus. A arrogância começa na criação do próprio, da imagem de Deus, que é igual a dele, né? Aí começa a arrogância já ali. E essa arrogância, ela vai estar perpassando todos os modos operantes europeus, né? Ocidentais, da ideologia ocidental, né? Que é esse modo operante do absoluto, o modo operante daquele que é racional, que é crítico e que pode, portanto, controlar. E aí vem a grande tacada de mestre da branquitude para com o letramento. A gente sabe que nas sociedades, inclusive nas sociedades gregas, né, ali as pessoas não eram letradas. De um modo geral, as pessoas não sabiam ler. A grande maioria das pessoas não sabia ler, né? Não sabia. A Roma, o Império Romano, quando conquistava um território, a primeira coisa que ele impunha era o latim, né? Através da língua começa o primeiro grande processo colonizador, né? De impor o latim, e todas as coisas que vão ser escritas em latim, né? Ou seja, quem tem acesso a essas coisas? Uma grande minoria de pessoas. Uma pequena minoria de pessoas, né? Grande seria contraditório. Mas uma pequena minoria de pessoas tinha ali acesso ao letramento. E aí, isso sugere que aquela minoria vai controlar a maioria. Eis o processo de letramento. Até hoje, a gente sabe que o letramento é uma ferramenta de poder. Até hoje, né? É uma ferramenta de poder. Então, eis o grande processo do letramento, né? É retirar o caráter comunitário, é produzir a subjetividade do ego, do individualismo, é possibilitar que uma maioria controle uma minoria que precisa ser salva, que precisa ser controlada, né? E esse é o novo modo dominante. Esse é o novo modo dominante. Alguém tem alguma coisa para falar sobre o novo modo dominante ainda? Eu deixei passar alguma coisa importante? Vocês não se receberam? Patrícia, você não está conseguindo falar, Paty? Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Eu disse, meu computador está muito lento. Isso, apagando a diversidade. A Patrícia falou aqui, não sei se vocês leram, né? Que essas coisas que a gente está falando aqui traz lembranças do primeiro semestre na biologia. O professor falando da importância do ceticismo na ciência.
ciência universalizada e dogmática, igual Jesus branco. Exatamente, exatamente, exatamente. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para ser dita. É isso, né? Então já vamos dar entrada aqui na, na, na letrada com opera o base europeu. Nos fornecer a possibilidade de começar a pensar na lógica, né? Ele está fazendo lógica. Tem muito para contribuir para a gente pensar em lógica. Ainda melhor. A lógica ela nos dá a ideia de que existe apenas um método concreto para alcançar a verdade, como uma garantia de que as conclusões teriam uma verdade absoluta e verificável. Aonde se limita a lógica? Alguém pode contribuir nesse sentido? Aonde se limita a lógica? É minha vez de falar? Eu não sei. Fica à vontade, fica à vontade. Assim, eu não li essa parte de lógica do livro da Marimani, então eu não sei qual que é a perspectiva que ela traz ainda. Estou aqui para aprender. Mas, pelo que eu tô vendo, a lógica ela se limita à verificação de argumentos só. Tipo, completamente afastada da realidade. Assim. Ela não se preocupa com a realidade, ela só se preocupa com o formato das coisas, né? Com formatar. Acho que, pelo menos, essa é a noção que eu posso trazer. E aonde é que elas. Qual que é o limite da lógica, né? A lógica ela compreende que tudo pode ser, as coisas podem ser verificáveis, né? E que podem garantir uma conclusão que seja um axioma, uma verdade absoluta, né? Que seja um resultado perfeito, né? Só que a lógica ela é operada por pessoas. A lógica ela é operada por pessoas fragmentadas em conhecimento. A lógica é operada por pessoas fragmentadas em ferramentas plurais de análise. Percebem isso? Eu não tinha entendido desse jeito, então, quando fala ali que, por exemplo, ó, Platão identifica a lógica com o eterno. E daí depois, um pouquinho Isso. mais para frente ali, ele fala sobre intuição e tal. Então, a lógica é nesse sentido? Sim, ela é no sentido de que aquilo que é resultante da lógica é eterno. Aquilo que não é resultante da lógica é temporário. Ou Ah, seja, entendi. né, é menos. Só que o que às vezes a gente esquece é exatamente isso, né? Que ela está trazendo aqui, que a lógica ela é operada por pessoas que são fragmentadas em conhecimento. As pessoas que estão operando a lógica, quem são? A lógica é uma entidade fora de nós? A lógica, a lógica é uma coisa que que existe fora da gente? Ou ela é internalizada e ela é passada, né? Ela existe através do que a gente entende de mundo? A lógica existe através do que a gente compreende do mundo e do que a gente tem de ferramenta plural ali de análise para fazer aquele entendimento pseudológico.
A lógica, ela não está separada das pessoas. É isso que o modo operante ali do sistema ocidental vai fazer o tempo todo, que é fazer a gente acreditar e naturalizar coisas como se nós não participássemos dessas coisas. Não existe objetividade, não existe imparcialidade. Tudo é ideológico, a cultura é ideológica. Marimbani começa falando sobre isso, que a cultura é ideológica em primeiro plano. Que é objetivo segundo quem? É lógico segundo quem? A partir de que conhecimento é lógico? Porque um ser humano que fragmenta a sua existência somente na razão, ele não vai alcançar uma verdade que ele acha que ele vai alcançar. É muita arrogância isso. Se eu sou um sujeito fragmentado na razão, apenas na razão, eu esqueço que eu tenho, cara, eu tenho aspectos da minha existência que são plurais, que são multidimensionais, que são cósmicos, que estão diretamente ligados à natureza e a todas as outras coisas que existem, que não está separado de nada disso, que é holístico, essencialmente, em que as coisas elas não estão duelando, elas estão se complementando, em que as relações de poder, elas são ilusão. As categorias de gênero e raça não existem. Não existem. Mas se fizeram existir, com um altíssimo investimento. Que é isso que a gente está vendo aqui. Que investimento foi esse que foi feito, né? Para que as categorias de gênero e raça representassem isso que representam hoje. A lógica é uma expressão de poder. Porque a lógica, aqueles que são lógicos vão liderar aqueles que não podem raciocinar bem. Que é isso que Marimbani está falando. E é isso, Platão identifica a lógica como eterno, né? Como fixo. Né? Carol falou, foi Carol, né, que falou? É isso. A lógica, ela é o eterno, ela é o fixo, ela é o seguro. E a lógica, ela traz consigo o quê? Ela vem junto, o que é que vem junto ali da lógica? O que é que está sempre no modo operante da ciência? A linearidade. A linearidade. É de mim para frente, não olhe para trás. Para trás eu só tenho primitivos. Para trás eu só tenho pessoas que não compreendiam as coisas. Olhe somente daqui para frente, né? A teoria, a gente vê uma teoria branca ocidental, não precisa ir nem longe, vamos ver uma teoria do evolucionismo, da evolução, né? Que vem ali as fotinhas dos macaquinhos que vai, que tava, é a linearidade. O que tem para trás daquele último homem branco é um macaco, não é nem gente. Percebe? Né? Essa linearidade vai estar presente na ciência que a gente aprende. Pode observar, vão estudar com esse olhar crítico, procurem a linearidade, vocês vão achar a linearidade. E a linearidade, ela está constantemente presente como a dualidade, né? A busca pelos valores universais. Isso também está presente. E a linearidade também está no tempo, né? Que ela fala um pouquinho mais para frente, né? Sim, 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 sim. Sim. O que é o tempo? O tempo na nossa cultura branco ocidental? O que é o tempo? Quando a gente pensa no tempo na cultura branco ocidental,
primeira coisa que a gente pensa é naquela linha do antes de Cristo, depois de Cristo. É passado, presente e futuro, assim. Passado para futuro. Você já parou para pensar o que é o tempo numa cultura iorubá, por exemplo? O que é o tempo? Se eu chamar meu filho aqui de 16 anos para perguntar para ele o que é o tempo na cultura iorubá, ele vai dizer para vocês. O tempo na cultura iorubá é um orixá. É um orixá. Vocês querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Lui tá caladinho, Lui. Fale. Cadê a Luciana? A Luciana tá aí também. Quero ouvir vocês, gente. Eu quero ouvir vocês. Não quero ficar só falando, não, porque não faz sentido. Quero ouvir o que vocês têm para dizer. Eu queria comentar sobre essa ideia do tempo, né? Eu acho que ela fala também da noção de progresso. Isso a gente falou, a gente estava lembrando do último encontro, que tem a cultura europeia, né? O eurocentrismo, ciência, no caso, das coisas boas, como meios de comunicação avançados, enfim, transporte. Mas eu acho que é interessante pensar também como é que surge, como é que surgem esses meios novos, né? Tipo a internet. Se eu não me engano, ela surge inicialmente como um meio militar, né? De comunicação para, enfim, para fins de guerra, coisa do tipo. Então, essa noção de progresso, né, de tecnologia tem muito a ver também com impor o seu progresso e usar a tecnologia inicialmente como um passo à frente do seu... Dominação. Perfeita observação, Vitor. Isso é muito importante de lembrar. Eu lembro quando eu fui para Milão ano passado, no Museu Leonardo da Vinci, e eu não sabia, né, o que eu aprendia sobre Leonardo da Vinci eram outras coisas, que ele era um gênio e tal. Mas Leonardo da Vinci foi criado desde criança para construir armas militares de guerra. E todas as coisas que ele criou foram, primeiro, a princípio, eram coisas que eram criadas para a guerra. Isso a gente não aprende, né? A gente não aprende isso. Que esse gênio que a gente idolatra era um aparato projetado para, né, para a dominação, né? Então é importantíssimo lembrar essa coisa aí de como, Vitor, a que custo, né, essas coisas foram implantadas, a custo de quê, né, e como, né, de que jeito. E é isso, o Cheikh Diop vai dizer que é a xenofobia do berço civilizacional grego, que tem como a violência como modo, né, operante. A violência, eles são constituídos na violência. Eles nos constituem na violência. Nós estamos sendo violentados nesse exato momento das nossas existências. Nossas existências são violentadas, né? A violência está presente o tempo todo. Nós somos constituídos na violência, né? Foram os primeiros a criar armas de fogo para matar outro ser humano. Foram os primeiros a criar, né, aparatos de guerra, de extermínio em massa, de extermínio. Isso era inconcebível porque a sacralidade da vida, da natureza, representa outra coisa em cosmologias ancestrais. Para se matar um bicho tem um ritual que envolve toda a comunidade, que vai fazer o bicho entrar em transe, que vai matar o bicho olhando no olho do bicho, entendendo o compromisso que aquela comunidade tem com aquela vida. Que é isso que eles chamam de macumba, né? Como é possível criar uma coisa para exterminar em massa crianças, natureza, animais, tudo junto? Como é possível pensar algo assim? Eles pensaram.
E é importante não esquecer desse aspecto do Cheikh Diop, porque ele fala que são do berço civilizacional da violência, da xenofobia, né? E quando a gente hoje tem esse impulso de, depois de ser constituído na violência, a gente também responde de forma agressiva, aí nós somos agressivos, né? Nós somos violentos. E sempre foi essa imagem que quiseram investir nos corpos pretos, do corpo violento, do corpo que é o perigo, que é a ameaça, né? E aí a gente entende, racionaliza também, porque a gente também racionaliza, né? Que a violência, ela tem uma origem, né? Ela tem um asile. Ela tem um asile, que é mais do que simplesmente uma origem, né? Pensando nessa lógica da linearidade também. É mais do que simplesmente uma origem, é um asilo. Por isso que nós precisamos de palavra nova, entende? Porque se a gente não tem palavra nova, a gente vai cair na linearidade do estudo. Vira linear. E aí ela vai falar sobre o conceito de causa, né? Também. Que é a base de uma tradição na ciência europeia. Que lida exclusivamente com o físico. E a metafísica é desmerecida, é mística e é anticientífica, né? A causa... Vamos cantar. Quem que vai cantar, Nicole? Nicole escreveu ali. Que legal, vamos cantar daqui a pouco. É aniversário da Pati! Ô, Pati, parabéns, parabéns, parabéns. Muita axé, do pé pela sua existência. Fiquei muito feliz de conhecer você. Seja bem-vinda às nossas vidas. Ai, muito obrigada. Por isso que eu falei que tava meio doida hoje, porque tá um monte de coisa acontecendo, assim. Mas tô aqui ouvindo, tá Ah, que maravilhoso. legal. Mas tá aqui firme e forte. Que bom, Pati, que bom. Fico muito feliz. Que seu dia seja lindo. Não só o dia, né? A vida. Massa, massa. E aí, voltando aqui para o conceito de causa, né? Que é a base de uma tradição da ciência europeia, que lida exclusivamente com o aspecto físico. A metafísica, ou seja, aquilo que não é físico, é místico, é anticientífico, né? Porque a causa, ela tem que, inclusive, a Marimbani vai fazer um estudo muito bem minucioso ali sobre a questão da causa, tá? Principalmente para o pessoal da filosofia é importante. Ela vai falar também sobre a conceito de causa lá do Aristóteles, e ela vai se focar na causa final do Aristóteles ali para falar, tá? Então é importante ver como que ela constrói esse processo também, esse raciocínio. Se alguém, inclusive, tiver alguma coisa também para trazer, é importante. Né? Então, a ciência europeia se baseia unicamente na previsibilidade da relação entre causa e efeito, né? Porque a causa, ela precisa, inclusive, gerar um efeito, né? Ela vai focar ali na causa final, né? E esse processo de entender a causa, o que é que a causalidade tem a ver com isso, Luke? Onde é que a causalidade entra? Ela é uma transformação da mente, uma revolução cognitiva, porque vai passar, né, da mente que é chamada de mente mitopoética para a mente científica. E aí a gente já mata logo também a relação de poder, né? O dualismo, a dualidade ali presente. A mente científica, assim como proposta pelo iluminismo, é a mente racional que compreende, né, a racionalidade das coisas no aspecto mais objetivo, no aspecto, né, linear, né, que compreende a causa
final das coisas, né, essa mente científica vai ser superior à mente mitopoética, a mente que compreende aspectos metafísicos. Ali já se estabelece uma relação de poder, entende? Não é como se a mente científica viesse para colaborar, né? A mente científica veio para controlar, como objetivo de controle. E a Marimbani sempre fala, gente, isso tudo aqui é sobre poder. Se alguém quiser arrumar outros motivos e inventar outras coisas, vai estar fugindo do objetivo. Isso aqui é sobre poder. Tudo isso aqui é sobre poder, né? E aí a gente compreender que a ciência europeia não é a única maneira de definir o que uma ciência deveria ser. Entende? Essa ciência que a gente vive hoje reflete a consciência europeia, o que a Marimbani vai dizer. Essa ciência que a gente faz hoje reflete a consciência europeia, né? E a manutenção dessas coisas, porque ela vai muito bem fazer um estudo sobre essa questão da asile, que a asile é feita para não ser destruída. Voltem lá em Asile, vão estudar Asile lá mais para cima do texto. E ela fala sobre Asile. A Asile é feita para não ser destruída, para ser retroalimentada, né? Para não ser questionada. O que é que vocês acham que essas coisas todas que a gente está falando aqui, que a Marimbani falou, né? Da causa, da linearidade, da lógica, tem a ver com essas relações de poder? O que é que vocês acham? Vocês percebem isso? Vocês compreendem isso na ciência que a gente faz hoje? Na política que a gente vive hoje? Na minha experiência pessoal, é muito difícil. Difícil não é difícil. É só um campo muito estranho perceber que desde sempre teve esse caminho para colocar a racionalidade acima de um conhecimento metafísico, entende? Uhum. Ainda mais, muito mais reforçado, né? Depois que eu entrei numa faculdade de filosofia. Então, a minha cabeça ela tá tão programada para racionalizar as coisas que quando se fala de conhecimento metafísico, eu instintivamente dou um passo para trás, assim, fico, calma aí, eu não conheço nada Uhum. disso, entende? Então, acho que isso é uma forma de mostrar como funciona o projeto de poder da Sim, suposta superioridade da racionalidade. Enfim. sim, sim. E você está mostrando na prática, no seu corpo, como funciona, né? Sim, sim. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu estou aqui pensando, você falando aí, eu estou pensando aqui nessa cisão do jeito-objeto, né, que nós costumamos fazer dentro da academia. Então, assim, a ciência moderna eurocêntrica está muito presente, né, nas metodologias que nós utilizamos para fazer pesquisas, né, atualmente. Uhum. Então, a gente e está presente de tal modo que a gente considera, por exemplo, outras pessoas como objetos, né, de pesquisa, não como sujeitos de conhecimento também, né? Então, assim, a branquitude vai lá, estuda os indígenas, falam por eles, né? E quando há uma grande quantidade de intelectuais indígenas que estão também falando, né, de seus povos, mas também não são ouvidos, né? A gente não escuta a gente não escuta Ailton Krenak, por exemplo, né? Só um exemplo. Há Sim, vários outros. sim. Então, assim, até hoje a gente tem muito forte na academia essa cisão de sujeito e objeto, né? E na forma da escrita também, nós não nos colocamos dentro do texto, né? Essa impessoalidade do texto. Isso é uma característica que está muito relacionada, né, com esse projeto de Sim, ciência moderna sim, sim. eurocêntrica, né?
E assim, Sim. por mais que a gente tente transgredir essas formas de fazer ciência, a gente ainda se esbarra, né, em algumas, vou usar a palavra restrições, né, porque assim, a gente está dentro de uma estrutura que é totalmente colonial, né? Sim, totalmente. Totalmente. É importante demais isso também que a Lucy falou, que tem a ver com isso que você falou, Fernanda. São as coisas que a gente está vendo aqui, né? Na prática, o que representa esse desmame, né? O que representa esse desmame? Primeiro, né, como a Lucy falou, no meu aspecto ontológico, pessoal, né, existencial, quando ela fala isso, né, eu perguntei, eu lembro quando a gente começou a conversar, eu perguntei para ela o quanto você está disposta a se desacomodar, né? A se desacomodar, porque ouvir a gente demanda muito mais do que simplesmente ouvir, né? Entender o que a gente está dizendo demanda muito mais, entender o Ailton Krenak demanda muito mais do que simplesmente ouvir. Demanda mexer, cutucar a nossa existência. Demanda se desacomodar, demanda fazer um desmame, né? Para que a gente consiga minimamente entender o que está sendo dito. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil, porque o ego, né, a arrogância que foi colocada ali no que Marimbani vai falar, como se constitui essa autoimagem. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Qual que é a autoimagem que é construída? Né? É a autoimagem da arrogância. É a autoimagem de que eu não tenho nada para beber de outros lugares que não daqui, de onde eu aprendi, né? Então, se despir disso é o primeiro passo, né? Se desacomodar disso é o primeiro passo, que demanda coragem, que demanda confiança, que demanda ousadia, e que a gente vai vendo no meio do caminho que não demanda só curiosidade, né? Que quando a gente fala, o que a branquitude quer é que a gente entenda, e eu sempre vou falar sobre isso, vou repetir isso até morrer. O que a branquitude quer é que a gente entenda que falar de preto é falar de racismo. É isso que eles acham que a gente tem para dizer ao mundo. É isso que eles pensam que a gente está falando. É isso que eles pensam só o ovo toda vez passa essa hora, né, gente? Todo dia, toda quinta-feira, o carro do ovo passa na mesma hora. Na quinta-feira. Vocês querem O ovo, carro gente? do, o carro do ovo é mais pontual do que muita gente. É mais pontual do que muita gente. Fala, Lu. Não, foi só, a minha observação foi só essa, fazer uma piadinha. Oh, meu Deus. É sempre válida a piadinha. Gente, falando em piadinha, já vamos falar sobre isso. Gente, tá foda o ovo. Vocês estão ouvindo, né? Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo, mas dá para ouvir mais o ovo também. Ô, moço, ninguém vai comprar ovo aqui, não. Eu nem sei se eu vou conseguir falar com o caminhão do ovo. Virou calzone agora. É isso, gente. Morar na periferia é isso. Bom, gente, vamos lá então. O que a gente estava falando aqui? Alguém me lembra? Se quiserem puxar outro assunto também. Então é isso, né? Essa coisa que Lúcia estava falando e que Fernanda falou, né? Tem a ver com a mesma coisa, percebem? Essa coisa de que demanda esse desmame, demanda esse desacomodar-se, né? Para poder entender o que de fato está sendo dito. Porque se a gente vai de novo ali só com a racionalidade ou com a arrogância de olhar para o nativo, como os antropólogos olham, né? O nativo, ou então né? O objeto mesmo, né? Agora eles chamam de interlocutor, estão inventando as palavrinhas mais bonitinhas, né? Mas
é isso, são objetos de estudo, né? São objetos, são tratados, inclusive, como objeto de estudo, são afastados do processo de construção desse conhecimento. E eu digo por experiência própria, viu? Com 12 anos de movimento social trans, lá quando fundamos o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o que eles faziam mais era usar a gente ali como objetos e não discutir com a gente o que está, né, sobre. E aí o Instituto nasceu para isso, para que eles fossem obrigados a conversar com a gente. Né, isso, o processo de objetificação, que é um dos primeiros, inclusive ali, Fernanda, viu? Quando antes da gente ver isso aqui que a gente está vendo hoje, a gente viu sobre esse processo de objetificação, sobre a teoria de humanidade, né? Existe o conceito de humanidade branco, né? Que humano é esse, né? A gente viu essas coisas aí também. A gente viu a questão do simbólico, né? Da deteriorização do simbólico também. Então essas coisas são importantes também voltar ali para ver. Eu queria saber como é que está sendo para vocês pessoalmente, nos seus pensares acadêmicos e etc. Pessoal que já está acompanhando também. Gente, eu estou pensando assim, eu não estou perguntando para quem está fazendo mestrado, doutorado, não, eu estou perguntando para quem entrou na graduação também, para quem chegou agora, para quem está começando a pensar, todo mundo, como é que tem sido para vocês? Eu não quero saber qual é a pesquisa de vocês, quero saber como é que tem sido pessoalmente para vocês isso. Entrar na universidade, por exemplo, sabendo isso, percebendo essas coisas, estar ali no início da graduação, percebendo, estudando essas coisas, né? Dentro da instituição, porque nós estamos fazendo isso aqui ganhando certificado, né? Dentro da instituição. O PET de letras ali, ó, que tem uma preta que revolucionou esse lugar, né? A preta que revolucionou esse lugar. Olha. Será que se não tivesse preto, isso estaria sendo feito? Será? Será? Eu acho que Só não. o Eu Luiz acho falou ali, ó, tá sendo bem. Não, né, Nicole? Eu também acho que não. não. Só Também a acho. única que trabalha com isso lá dentro, que vai atrás, sou eu. E eu sempre Eu vou. sei. Foi por isso que eu entrei também, quando eu passei na entrevista. Eu perguntei se eles trabalhavam com africanidades, com literatura negra, e não. E além disso, eles também não tinham petianos negros. Pior ainda. Pois Depois disso, até pior ainda. foi se discutido para criar É. para poder. Porque eles perceberam, né? Entra um, eles percebem, eita, é mesmo. Sim, não tinha. Sim. Porque, né, É isso que eu fico. a experiência é tão universal que. É. Mas que Mas massa, eu é converso isso com assim. ele. Sim, Sim. para que assim, ó, mesmo quando eu sair, porque eu não vou ficar para sempre no PET, esse ano é meu último. Quando eu sair, mesmo as pessoas que são brancas, pesquisem, estudem, vão atrás. Não é coisa só de Sim, negro. vão atrás. Só os Com negros que certeza, devem muito estudar, pelo contrário. todos devem estudar. Não se deve ter Muito medo, pelo acho que esse contrário. medo, né? Exatamente, exatamente. E parar de achar que não é sobre você, esse assunto não me interessa, esse assunto não tem a ver com a minha pesquisa, esse assunto. É uma questão mesmo de. É por isso que eu pergunto pessoalmente qual é o compromisso pessoal. Né? Porque tem um monte de gente que é moda agora estudar decolonialidade, pós-colonialidade, porque as pessoas estão vendo o renascimento no mundo. Mas nessa decolonialidade, né, quem realmente está sendo ouvido? E como? Né? Através de que lugares, que processo? Então, é fazer essa... Por isso que eu pergunto assim pessoalmente para vocês, né, como que tem sido essa coisa de confrontar, né, esse lugar tão ambíguo, tão contraditório, que é a universidade, que se chama universidade, veja bem, esse é meu filho que passou aqui, que se chama universidade, que isso já nos diz coisas também, né? Mas que ao mesmo tempo não é universal também, porque não é democrático, né? Porque não é
porque os conhecimentos não são, de fato, pluralizados, né? Essa mudança, a galera fala muito em representatividade. A gente não precisa de representatividade, precisa de protagonismo, sim. Protagonismo, né? Mas a representatividade já é pouca coisa, já. E pode ser Sim, usada facilmente pelo capitalismo, né, Nicole? Pode ser mercantilizada rapidamente. sim, O racismo já é uma marca. O racismo já é uma marca. O Ubuntu já é uma marca. sim. Dá Tem gente dinheiro. ganhando dinheiro em cima disso, né? Muito, muito dinheiro. Aquela frase Black Lives Matter, estão fazendo camisetas, estão vendendo É camisetas, dinheiro. A vendendo morte de Marielle foi dinheiro. A sim, morte de Marielle estava dando dinheiro lá na Itália, quando eu estava na Itália. Tinha muita gente branca ganhando dinheiro com a morte de Marielle. Eu vi. Em Portugal, eu vi. sim, é bem complicado, é bem complicado. E eu vou contar uma história para vocês, é que quando eu fui na graduação, eu queria muito estudar aquelas autoras europeias lindas, Jane Austen, as irmãs Brontë, e não foi bem isso que aconteceu. E aí teve uma professora, acho que é a única que eu posso falar que eu não gostei na graduação, que ela falou que o autor africano favorito dela era o Mia Couto, um homem branco, sabe? Contra o Mia Couto. Ele é um ótimo autor, desculpa. Mas, poxa, Sim. quantas outras pessoas ela podia estar trazendo para a graduação para mostrar para os alunos, sabe? Quantas mulheres negras? Aí eles batem em cima da Chimamanda. Aí foram 3 semestres, 3 professores só falando da Chimamanda. Mas não temos só Chimamanda. Temos muitas outras. Onde estão? Sim. Elas não estão ali. Por que eles não estão Sim. mostrando elas para a gente? A gente tem que ir atrás. É por isso que eu oferto esses grupos de estudo, porque os professores não nos apresentam. Entendeu? E sozinhos a gente não vai conseguir. Às vezes, como é que eu ia conseguir descobrir que tu ia trazer essa coisa maravilhosa? Sabe? Paulina Chiziane, isso. Como é que eu ia Paulina saber? Chiziane. Sabe? É vocês trazendo conhecimento de vocês, das perspectivas, graduações de vocês, né? Que traz esse conhecimento para cá. Porque se eu esperar isso dos Sim. professores, com aqueles pensamentos canônicos deles, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. Não vou ter o tipo de conhecimento que eu quero. Sim, sim, sim. E a Nicole vem acompanhando o grupo de estudo já, né? Já antes. E o racismo opera da seguinte forma: dentro do curso de letras italiano, a gente começou estudando rap afro-italiano e depois estudos político-culturais afro-italianos. E vinham pessoas de todas as letras, né, Nicole? E de outros grupos, mas não vinha ninguém do italiano. Sim. Do italiano não vinha ninguém. O pessoal do italiano é cismado comigo porque aquilo desconforta eles no nível pessoal, né? Os professores já me conhecem quando eu chego no primeiro dia de aula, não sei nem quem é o professor, ele já sabe quem eu sou, porque um já avisou para o outro. Então, assim, quando eu digo até que ponto nós estamos dispostos a ser alvo, né, a confrontar, a fazer o trabalho exúlico de contradição, de acirrar as contradições, né, porque Exu é isso, Exu acirra as contradições. E não são contradições vazias, são contradições fundamentadas, é o que Nicole falou, nós temos referência. É PhD que vocês querem? Nós temos. É o que vocês querem? Nós temos também. A gente está ali no rigor também acadêmico. Eu fui apresentar trabalho ano passado na Universidade de Lisboa, pedi ajuda, ninguém do meu curso me ajudou para comprar passagem. O pessoal da comunidade de fora foi que ajudou. Né? Eu estou produzindo conhecimento sozinho, gente, sozinho dentro de um departamento inteiro. Nicole está de prova, sabe que não é mentira. Indo representar a UFSC em universidade fora do país. Sim. E eles estão, né, E não cagando. reconhecem, né, Luque? E é falta do reconhecimento de tudo que tu tá fazendo, tá levando o nome, entendeu, da universidade, e nem isso eles estão valorizando. Mas quero que se foda também, entendeu? Não estou fazendo para isso, não estou fazendo por eles.
mas é importante para a gente ver como o racismo vai operar, né? A gente decodificou o racismo e a gente entende como ele opera. A gente entende como ele opera na prática. Né? Todo mundo vai dizer, mas eu não sou racista, mas eu não sou racista. Não é sobre isso, né? Então, assim, a disposição de entender que não é sobre isso também não tem. Tudo é pessoalizado, né? Porque essa coisa que a Marimbani sempre fala da coisa da individualidade, de promover a individualidade, tudo que a gente vê como modo operante, né? Promove a individualidade, o processo de individualismo do ego, vai pessoalizar todas essas questões, né? Vai fazer com que tudo seja pessoal, seja da ordem do pessoal. Ah, mas eu não sou assim, então eu posso tirar o meu da reta. Não tem nada a ver com isso. Não. Gostaria só de compartilhar, né, algumas situações que eu vivenciei, que tem um pouco a ver com isso que a Nicole disse, né, que algumas pessoas, alguns professores que ela teve, não levaram essas outras literaturas, né, essas literaturas que foram produzidas em outros contextos. Durante minha graduação, eu também não tive contato, né, então eu lia as literaturas produzidas principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Hoje eu trabalho em uma faculdade particular, então, assim, a gente acaba tendo que pisar em ovos, sabe? E o meu coordenador, eu estou com disciplina de língua inglesa e literatura de língua inglesa. O meu coordenador queria mudar o nome da disciplina para literatura e cultura britânica, literatura e cultura americana. Daí eu falei, não, mas espera aí, como assim, né? E aí eu fui argumentar, discutir com ele, falei, não, acho que a gente precisa ampliar isso aí, né? Abranger outras literaturas. Tudo bem. Acho mas o que acontece? ótimo. Cortou? O que acontece? Eu tenho alguns alunos que são bolsonaristas, sabe? Sim, roxos. E eu já tive vários problemas, porque parece que travou. Eu tô te ouvindo, Fernanda. Eu tô te ouvindo, Marcos. Tá, então, continuando o que eu estava falando, eu propus um trabalho, né, de uma discussão sobre alguns poemas da Ijoma Umebiniu. Ela é nigeriana e ela publicou um livro, Questions Tá ouvindo, for tô ouvindo. Power. Você teve vários problemas com os alunos bolsonaristas. E daí, Estamos ouvindo. um dos poemas, né, tava com foco nas mulheres, sabe? Assim, ela falando sobre mulheres. E aí, a maioria da turma, né, a gente foi discutir essas questões, e aí entrou questão de feminismo branco, feminismo negro, e daí um dos alunos, né, que era bem averso ao diálogo, no outro dia, foi me mandar no meu Facebook um artigo de alguém chamando a Simone de Beauvoir de misógina, sabe? E fazendo crítica. Olha, seguinte, primeiro que essas questões da sala de aula nós vamos resolver lá na faculdade. Aqui é a minha rede social e aqui eu vou interagir com os meus amigos. Segundo, eu também tenho minhas restrições com a Simone de Beauvoir, né? Ela está lá falando do feminismo branco, eu também tenho minhas restrições. Mas eu não acho que chega a ser isso que você está discutindo, não. Mas eu fiquei pensando na petulância, sabe? Na dificuldade de compreender que nós estávamos em um momento, em um ambiente acadêmico, discutindo questões teóricas, né? E com foco em mulheres, claro, porque é uma questão que a gente precisa também discutir, mas são posturas assim que eu tenho, que eu tive que pensar, olha, eu estou preparada para lidar com isso, ou eu vou ficar pisando em ovos. E aí eu pensei, eu queria... Pode falar. É o que eu queria compartilhar com vocês, estratégias para tudo isso que você está falando aí, depois, mas pode terminar de falar. Uhum. E aí eu decidi que sim, que se eu for mandada embora, tá tudo bem também, que é privado, mas eu vou trabalhar a partir do que eu acredito,
né? E vou levar essas questões, sim. E aí, essa semana, um dos meus alunos, né, a gente fazendo algumas discussões, porque eu levo literaturas indígenas, levo daqui, levo a Márcia Cambeba, levo, sabe? E aí um dos meus alunos, professora, faz muito tempo que você é assim, militante? Eu falei, o quê? Mas então eu vou considerar isso como um elogio. E eu fiquei feliz com esse elogio, eu fiquei pensando, poxa, então tá dando certo, né? Acho que tá dando certo. E Mas como eles já veem como uma resistência, as pessoas estão falando sobre isso. Ou seja, eles sabem qual é o dominante, né? Eles já veem a pessoa que fala uma versão. Então, assim, são algumas situações que às vezes eu enfrento, sabe, lá naquele contexto, porque é um contexto privado e eu lido com alunos que são, assim, a gente teve essa guinada da extrema-direita aí, não só aqui, né, no Brasil, mas, enfim, e parece que Sim. eles sentem mais no direito, porque tem um respaldo, né, do presidente, eles se sentem no direito de serem, assim, eu não sei qual a palavra, mas É intolerantes. racista. Intolerantes, sabe? Enfim. E eu queria compartilhar, eu queria aproveitar tudo isso que você está trazendo, Fernanda, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter um sentimento também em relação à sua própria área, seu próprio departamento, sua própria vivência acadêmica, sobre como é difícil, né, isso lá, onde é que eu vou achar brecha e coisa e tal. Eu queria compartilhar com vocês umas estratégias, e aí vocês as utilizem se acharem, né, que vai ser importante. E aí eu já trago uma primeira citação, que é do professor Silvio Almeida, né? Primeira estratégia, falar sobre questões raciais não é somente de cunho moral, eu já falei isso aqui várias vezes, não é somente algo de cunho moral, do âmbito da moralidade. Nós estamos falando sobre questões políticas e econômicas, históricas, né, que envolvem todo o processo histórico. Não existe liberalismo sem escravidão, não existiria uma coisa sem a outra, né? Não existe liberalismo separado do processo de escravidão. Sem a escravidão não haveria capitalismo, né? Eu não posso falar de gênero como se gênero não fosse uma categoria racializada. Eu não posso, porque eu vou estar sendo insuficiente. Eu vou continuar na superficialidade patinando. Então, quando eu for botar, eu falo que você falou ali fizeram estudos americanos, britânicos, não sei o quê. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque eu já boto um afro na frente. Porque a diáspora está em todo mundo. Nós somos 40% da população mundial. Nós estamos em todo mundo. Lá no Encontro Internacional de Estudos Afro-Europeus, eu vi preto até da Rússia. Conheci preto da Rússia, da Finlândia, de onde você imaginar. Tinha preto, né? Com seus movimentos, com suas resistências, com consciência, com pertencimento. Então, assim, eu gosto quando eles botam essas coisas aí, americanos, britânicos, porque eles se limitam à questão territorial. E a gente pode meter ali um afro na frente. Isso é estratégia, anotem se quiserem. Isso é estratégia. Eu posso meter um afro na frente para falar anticolonialmente. Eu já escrevi artigos de estudos afrocentrados, de críticas afrocentradas de Maquiavel, né, do Dante Alighieri. Críticas afrocentradas. Como é que se faz uma crítica afrocentrada de Maquiavel? Como eu vou fazer uma crítica afrocentrada? Você já tem ferramentas, inclusive, para pegar um texto de Maquiavel e fazer uma crítica afrocentrada, para pegar a República de Platão e fazer. Já tem ferramenta para isso. Claro, quem dá ali na fonte para pegar o minucioso, que é importante. Mas igual a gente já entendeu, né? Dá para fazer uma crítica afrocentrada da República de Platão. Quem é que vai fazer isso aqui? É você, Lúcia? Dá para a gente fazer coisas metendo um afro na frente. A gente está levando uma afroperspectiva. É o que o Renato Nogueira usa em Renato Nogueira. Afroperspectiva. O Molefe Achante,
a Marimba New, o Chequeta Diop vão falar em afrocentricidade. É uma perspectiva, é um paradigma. Utilizem-o, estudem e utilizem. É um paradigma. Você mete um afro na frente, estudos britânicos, afro-britânicos. Olha, quem fez um negócio desse, Fernanda? Fernanda fez. Ó, estudos afro-britânicos. E aí você vai mostrar o que é isso. Vamos estudar, então, vamos ver o que a diáspora britânica está fazendo, pensando, dizendo, escrevendo, porque com certeza está. Eu comecei com os estudos político-culturais, não foi, Nicole? Afro-italiano. Nós estudamos rap afro-italiano, cinema afro-italiano, literatura afro-italiana. Nós temos, tenha certeza que nós temos. Nós somos 40% da população mundial, somos uma diáspora, um povo, né? Nós temos. Tem coisas sendo pensada, produzida e ditas. E existem um asilo em comum, que é a África, que são os estudos ancestrais africanos, que é olhar para a ancestralidade africana. Toda essa diáspora olha para isso. O símbolo da diáspora no mundo é a sankofa, que está sempre olhando para trás, né? Andando para frente, olhando para trás. É o símbolo da diáspora africana no mundo. Então nem aí, eles nem sabem que porra que é diáspora africana, não sabem nem o que a gente está fazendo. Não escutam nem o que a gente está dizendo. Agora, sim, na universidade, a gente tem como ouvir, tem como fazer essas discussões. Porque pode ser que seja difícil chegar ainda em algumas comunidades e a gente vai ter que encontrar um jeito junto, na universidade, de fazer isso. De levar essas coisas para o livro didático, de levar essas coisas para as comunidades. Como é que a gente vai fazer isso? Fazer essa troca com a comunidade. Porque a gente tem muito para aprender da comunidade também. Luke, pode repetir? Tá falhando um pouquinho teu áudio. Como é que a gente vai fazer essa troca, né? Essa dialogia? Porque não é uma coisa só, são várias. Eu acho que deu uma cortada. Estão me ouvindo? Acho que deu uma cortada aqui. Oi. Oi. Não, mas é basicamente isso. Agora que eu vi que a gente já ultrapassou o horário, né? Mas é isso. É importante a gente sempre conversar um pouquinho sobre essas coisas, né? Porque a gente tá. É importante a gente sempre conversar um pouquinho sobre essas de desindividualização do processo de produção do conhecimento, né? E aí eu vou transformar essa produção de conhecimento em algo que não é apenas, né, do âmbito do objeto, da objetividade, da causalidade, da linearidade. Eu preciso desconstruir dessas coisas para poder compreender que tipo de conhecimento eu também posso produzir, né? E eu digo também, né, porque eu não vou cuspir fora e não me utilizar de nada do que o Ocidente me propõe em termos de epistemologia, mas eu vou ter ferramentas para entender e para fazer análises críticas dessas ciências, justamente também para potencializá-las, justamente para potencializar essas ciências que precisam radicalmente ser potencializadas, né? As letras, aí depois você vai lá, Fernanda, nas evidências que a Marimba New utilizou, né, para fazer esse estudo do Urugu, e as principais evidências que ela tem é a literatura branco-ocidental. Ela estudou muito a literatura branco-ocidental. E esse processo que você falou, né, dos cânones, de canonização, de normatização, né, do Tamauás, do pensamento cultural europeu, a literatura é fundamental. Fundamental, fundamental. Os cânones são importantes para, né, a gente entender que tudo isso tem, de fato, uma linearidade, porque é assim que se constrói essa história, de forma linear. Né? E a gente tem ferramentas suficientes aí para poder continuar questionando essas coisas e se aprofundando um pouquinho mais, pode ter certeza. Aí a gente precisa abandonar a arrogância também, né? Porque às vezes a gente acha que a afrocentricidade não tem formas de pensar sobre determinados assuntos. E eu garanto para vocês, se vocês forem estudar sobre banana, vai ter um jeito afrocentrado de olhar para isso. Eu sempre falo. Pode estudar banana, você pode estudar qualquer coisa. Você vai ter
vai ter como assumir um paradigma, um panorama, uma perspectiva centrada sobre aquilo ali. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E desafio vocês, inclusive, a pensarem dentro do que vocês fazem dentro da academia, né? Para que serve a gente ocupar esse lugar de concursado público, que a gente é tudo concursado público. Nós somos concursados de Universidade Federal, né? A maioria aqui. Né? E o que isso significa em termos de poder? Eu sei o que significa para minha comunidade. Eu sei o que significa para minha comunidade. Eu sei quem eu sou na minha comunidade. Eu sei como eles me veem e eles me potencializam para estar aqui. Eu não estou aqui sozinho. Né, Luiz? O Luiz sabe disso. Nicole sabe disso. Né, Nicole? Nicole nos potencializa para estar aqui. Eu estou muito grata Nicole nos por potencializa. Muito obrigada, muito obrigada. Só tenho que agradecer, assim, por estar disponibilizando o espaço e por vocês estarem aqui contribuindo, sabe? Com as experiências de vocês, conhecimentos de vocês, que é isso que deixa tudo o grupo de estudos mais rico, sabe? Por isso que eu gravo os grupos, porque não fica só pra gente. Eu boto na internet porque outras pessoas têm oportunidade de ouvir também. E olha que conversa linda que a gente fez hoje. Por que a gente vai deixar só isso aqui nesse espaço? Vamos disponibilizar para outras pessoas também. Não é? Não é esse o nosso objetivo? Levar, fazer a extensão, levar para outras pessoas. Exatamente, exatamente. E que seja útil, né, para as outras pessoas, porque eu fico pensando assim, eu nem sei assistir essas coisas assim. Botar para assistir um negócio desse, eu nem sei se eu vou saber assistir um negócio desse. Mas eu sei que já tem uma galera que já está avançadíssima aí no modelo das lives, das aulas. E tem um pessoal que fala que vê depois, uns amigos depois que fala, eu não vi, mas depois eu fui lá e vi. E é importante, porque tem muita gente que gostaria de estar aqui e não está, né? O João também, que teve que fazer uma disciplina no mesmo horário, mas que está lendo Marimbani com a gente já há muito tempo, né? O pessoal Dene também, é um pessoal aí que infelizmente não consegue acompanhar no dia. Mas não deixem de vir, não. É muito bom que vocês venham, é muito bom que a gente faça essas conversas, né? Que a gente esteja aqui, que a gente esteja aqui, né? Conversando e que a gente consiga continuar fazendo isso, né? E tem gente já falando no segundo módulo. Eu falei, eu vou botar primeiro um módulo para a gente estudar bem o primeiro capítulo, né? A introdução, esses primeiros processos, teses, evidências, e o encantamento, né? Que a gente viu logo no início, que é importante também. A gente teve um dia que falou sobre encantamento. E aí eu falei, não, vamos estudar só o capítulo 1 bem, por enquanto, para a gente poder absorver bem essas coisas do capítulo 1, porque vai nos dar até força para poder entender que leitura é essa que a gente vai fazer, né? Tem que ser, o capítulo 1 vai ajudar a gente a entender que tipo de leitura é essa que eu vou fazer. Né? Ele vai me despindo, o meu primeiro desmame é o capítulo 1 ali. Então, a partir disso, a gente conseguir estimular uma leitura, né? E aí o pessoal já quer que a gente vá estudar o capítulo 2, então eu ia sentindo aí também, vamos sentindo como é que está a disposição da gente, de vocês aí também. E aí a gente vai vendo, se a gente achar que dá para dar um tempo, aí a gente descansa um pouquinho, vai ler, pensar um pouco, e depois de um tempo a gente volta, né, Nicole, com outro módulo, né? Com certeza, por mim. Massa, massa. Gente, a do pé pela existência de vocês, a do pé por vocês estarem aqui. A gente está, né? A do pé, a toda a ancestralidade permitir que a gente faça isso. Né? E um bom restinho de semana para vocês. Fiquem bem. A do pé, Pra você Lu. também, Lu, pra você também. A do pé, Lu, a do pé. Tchau, Fiquem tchau. bem. Se quiserem. Tchau, Vitor. Vitor, a do pé. Um beijo. Tchau, Fernanda. Seja bem-vinda. Tchau, Lu. Tchau, Patrícia. Tchau, Nicole, a do pé, meu amor. Tchau, Lui. Olá, gente. Boa semana. Até quinta-feira que vem. Espero vocês.